Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Erison Silva e este é o nosso, né, o grupo de estudo de filosofia moral e ética do Genefil. Né? Estou hoje aqui com o Vitor Taniguchi e com o Jefferson Nathaniel para dar continuidade à leitura, né, reflexão e debate coletivamente aqui da fundamentação da metafísica dos costumes de Kant, né? Texto clássico da filosofia moral. É praticamente impossível a gente passar pela filosofia moral moderna sem se referir em algum momento a esse escrito do Kant, dado a seu grau de importância teórica, conceitual, né, que pretende enfrentar e responder as principais questões filosóficas que já eram postas desde a época dos antigos até a época da modernidade, e por que não dizer até a nossa própria época, uma vez que para o Kant ele vai dizer que a moralidade não tem uma fundamentação, né, é, culturalmente, né, variável, temporalmente variável, geograficamente variável. Pelo contrário, para o Kant, a moralidade fundamenta-se de uma forma que é universal e necessária. Né? E com isso eu quero dizer que é como se houvesse algo, né, de comum a todos os seres humanos, a todos os seres racionais, né, que seriam, por conta disso, se sentir, né, obrigado a agir moralmente. Então, o Kant, ele é um cara que ele vai contra toda, né, vamos dizer assim, questão da moralidade metafísica, da moralidade, né, que vai lá se assentar em Deus, ou vai se assentar na natureza do ser humano, né? O Kant ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, olha, eu não estou assentando a moralidade na natureza do ser humano, porque mesmo se o ser humano não existisse, o que é correto continuaria sendo o mesmo, porque é válido para qualquer ser racional. Isso quer dizer que se existir um ET racional, né, a concepção do que é correto moralmente seria a mesma. Se Deus e os anjos vierem a existir, eles seriam racionais, então a concepção de certo e errado também seria a mesma. É isso que o Kant está dizendo. Né? E aí, com isso, obviamente, ele desloca a moralidade do local que é comum, dada a ela, certo? Uma moralidade, ela está ali assentada na religiosidade, está assentada, né, em Deus, está assentada né, na parte da metafísica dogmática religiosa, ou ela vai estar assentada na natureza humana, né? E o Kant está dizendo que não, que é moral, não está nem em nenhum canto nem no outro. Né? E é exatamente essa concepção de boa vontade, que é uma vontade que é infinitamente boa, ilimitadamente boa, que a gente está tentando compreender. Ele já deixou claro que a nossa vontade, a vontade do ser humano, a gente ser um sujeito que fundamentalmente se define, né, enquanto um sujeito finito, imbuído de necessidades e racional, como o John Rawls, né, faz questão de frisar lá num livro dele chamado História da Filosofia Moral Moderna, onde tem um capítulo que ele comenta, né, exatamente a filosofia moral do Kant. Então, a definição do sujeito é essa. A gente é o quê? Um sujeito finito, imbuído de necessidades e racional. Por a gente ser imbuído de necessidades, a nossa vontade ela não vai ser só determinada pela nossa razão, mas ela vai ser determinada tanto pela nossa razão quanto pelas nossas emoções, pelos nossos afetos, pelos nossos instintos. E esse é o ponto fundamental para o Kant, que toda vez quando eu tiver agindo de uma forma onde a minha vontade ela é determinada por qualquer outra coisa que não seja a minha racionalidade, essa moralidade, ela, ou melhor, essa ação, ela não vai ter um valor de moral, né? Não vai ter um valor moral em si. Por que ela não vai ter esse valor moral em si? Porque ela, o motivo que a causou, o motivo que fez ela ser realizada não é o motivo correto. Esse é o ponto do Kant. Essa é a nuance da moralidade do Kant, que vai fazer com que o sujeito tenha que ter uma clareza, uma consciência de quais foram os motivos que estimularam a ele ter determinada ação, para que essa ação tenha um valor de moralidade. Ok? Ah, mas, Erison, essa ação
né, é a mesma ação que uma pessoa moral faria, né, movida ali pela sua racionalidade. Qual é a diferença? Né, as consequências foram as mesmas, né, os indivíduos ali envolvidos, né, chegaram no mesmo resultado. O ponto é que, para o Kant, uma ação moral não só é baseada nos resultados. Uma ação moral não é só baseada, certo, em repetir o que todo mundo faz, mas uma ação moral, ela tem que partir já da própria intenção da pessoa, da própria motivação, até chegar, né, nas suas últimas consequências. Então, é por isso que o Kant também vai dizer, olha, a moralidade não pode ser, né, o valor, né, da moralidade das ações não está nas consequências necessariamente dela, porque primeiramente a gente nem sempre vai ter controle sobre as consequências, a gente não tem uma consciência clara e evidente das relações causais do mundo, de tal modo que a gente consiga sempre, né, conceber quais vão ser as consequências das nossas ações. E segundo, né, o motivo pelo qual você agiu, a intenção da sua ação, ela tem que ser a correta, certo? Tem que ser a correta. E coisas fugazes, variáveis, efêmeras, elas geralmente não têm valor, né? Pelo menos não valor de moralidade, ok? Vitor e Jefferson, vocês gostariam de falar alguma coisa antes de começar? Não, acho que você abordou muito. É uma ação desinteressada, a boa vontade é o que mais motiva, né? Como o principal fator de que dá moralidade a uma ação em si. Isso. Certo? Agora a gente. Vitor. Eu tenho uma questão, porque eu não pude participar dos últimos encontros, né? Acho que é bom deixar isso claro. Mas o Kant fala de uma separação entre fazer algo por dever e inconformidade com o dever, certo? Essa distinção é fundamental, pelo que a gente tem visto até agora na obra, né? Mas como que nós podemos saber quando nós agimos de forma desinteressada? Plenamente desinteressada e e por dever, né? Porque mesmo quando a gente age de forma racional, ali talvez uma forma impulsiva, e aí também pensando talvez até de forma emotiva, a gente não, a emoção se dá de forma instantânea, né? Quando a gente se compadece com alguém ou acha que é o certo fazer tal coisa, a gente faz de impulso. A gente faz isso por quê? Porque foram nossos impulsos ou foi porque a razão manda, né? Eu me pergunto se não existe uma problemática assim, até de tempo de raciocínio no Kant, né? Como funciona isso? Ah, se você agiu rápido, de forma racional, quer dizer que você agiu por dever moral, ou se você demorou muito, esperou acontecer alguma coisa, você já foi conforme o dever, porque já calculou que você poderia ganhar alguma coisa em troca. Essa é a minha questão, né? Então a gente não consegue, aparentemente até agora, não consegue desenvolver muito esse lado, né? De um raciocínio, né? Como ele é construído, o raciocínio moral, a razão prática nesse sentido mais bruto. Bem, esse é um ponto, como posso dizer, é um ponto muito delicado da filosofia kantiana, porque em alguns momentos nem a gente mesmo vai saber se a nossa ação foi moral ou não, porque a gente não vai ter clareza, né, dos motivos que nos levaram a agir de determinada forma. Esse é o ponto todo, que, diga-se passagem, foi a gente debateu e vai voltar a debater várias vezes, porque é um problema da filosofia moral kantiana, tá? Muitas vezes a gente não tem clareza, né, dos motivos, ok? A gente não tem clareza das nossos próprios afetos. O que eu posso dizer é que uma ação moral, ela vai ser aquela, né, que é quando a gente tem tudo
para agir contrário a ela, né? Tem a vontade, o desejo, todo o contexto ali, certo? Que envolve determinada ação, e você aí vai contra tudo isso e diz, não, eu vou fazer porque é correto. Né? Eu vou fazer, eu vou deixar de fazer porque é correto. Né? Mesmo você tendo um contexto favorável, tendo o desejo forte ali, ardente, né, dentro de si, e você vai ao contrário e age moralmente. Certo? É só nessas situações que eu diria que são situações limites que a gente teria a plena consciência de que agiu de forma moral. Que a nossa ação teria valor de moralidade. Em outras ações, em outros contextos, eu não sei as quantas andas. Porque imagina se o teu desejo, de alguma forma, se coaduna, né, com o que é correto se fazer. Nossa, é correto fazer isso. E eu desejo fazer isso também. E aí, como é que fica? Eu agi corretamente, né, moralmente, ou não agi? E qual é o problema de o meu desejo, meus interesses, né, coadunarem com o que é moralmente correto? Entendeu? Kant diria, é porque o momento que eles não coadunarem, eles não, né, tiverem ali relacionados com o que é correto moralmente, você não vai querer fazer. A vontade não vai ser determinada da mesma forma, né? Jefferson. Eu achei ótima essa sua fala. Imagina se coadunar, né, o nosso desejo, o nosso interesse com a nossa ação que é moral. Isso seria ótimo porque a gente se sentiria satisfeito também, né? E me veio à mente quando o Vitor comentou, e se a gente tiver impulsos, instintos, etc., até que ponto essa ação pode ser considerada moral ou não, nessa perspectiva de Kant? Me veio à mente uma pessoa que, sem querer, está lá cozinhando e o fogo pega em parte da mão dela e, sem pensar duas vezes, ela vai tirar a mão do fogo de forma impulsiva. E, de certa forma, é uma ação moral, porque ela está preservando a dignidade humana dela. Não é porque, de fato, existiu uma reflexão enorme, enorme, que deixou de ser uma ação moral. Até em determinados impulsos nossos, instintos nossos, há, de certa forma, uma moralidade. Exato, entendeu? E aí eu diria mais, eu acho que nesses casos, né, imagina, sei lá, uma pessoa que ela tá extremamente doente, psicologicamente falando, né, ao ponto que ela, sei lá, quer dar cabo da própria vida, né, quer findar a própria existência. E aí, ela, por puro dever de autopreservação, né, de se autopreservar, ela resiste a essa tentação, a esse desejo de findar com a própria vida e prossegue, né, lá fazendo as suas coisas no seu dia a dia, etc. Essa pessoa, ela tem consciência de que a ação dela está sendo moral, né? Porque para Kant a gente tem um dever moral até de continuar vivendo, até de preservar a própria vida e continuar vivendo. Mas se você fizesse esse cenário que você acabou de escrever, e você se acovardasse, por exemplo, aí seria um problema, né? Sim, você cedeu. Você, digamos assim, você sobreviveu por medo de morrer, e não por valor moral. É esse o ponto. Também tem esse o ponto da pessoa, ok, né, eu tenho medo de morrer, e aí? Né? Então, tá vendo o que é difícil, né? Mas eu acredito que, assim, isso se torna mais evidente na medida quando a gente vai considerando a questão de máxima, né, que seria o princípio subjetivo da ação, o princípio do próprio sujeito, e a questão do imperativo categórico. Porque quando você for olhar as três formulações, duas ou quatro, dependendo da modo como você interpretar, né, a segunda, ela é muito ela é muito forte, né?
que a gente daqui a pouco eu acho que vai chegar, mas eu, assim, falando de cabeça, segundo o seguinte: age de tal forma que sempre leve a humanidade em ti, né? Sempre leve em consideração a humanidade em ti e no outro, sempre como fim e nunca meramente como meio, né? Age de tal forma em que sempre consideres a humanidade em ti e no outro, sempre como fim, nunca meramente como meio, né? Em outras palavras, eu tenho dever para comigo e para com os outros, de conservar a minha humanidade, não como, né, um meio para realizar qualquer coisa, mas como um fim em si mesmo, né? E aí vai ter aquela noção de valor intrínseco que é a noção da boa vontade. Que a boa vontade ela brilha, né? Ela é como se fosse um diamante que tem brilho próprio. Ela tem um valor em si mesmo. É a mesma coisa que está colocado ali, né? Mas vamos, eu acho que quando a gente chegar ali mais à frente, a gente vai dar aí. Só mais uma questão. Mais uma questão. A gente fala muito sobre a boa vontade, né? No começo ali da fundamentação, Kant fala que a boa vontade está para além do espaço-tempo, né? Ele coloca assim, nada é tão grandioso no mundo ou fora dele, né? Do que a própria vontade. Pode ser retórico, né? Pode ser um elemento retórico, mas a questão é a vontade, ela ela também está determinada, certo? Ela não é plenamente livre. A vontade, a boa, tudo bem, é que fica difícil falar, né? Quando você coloca um predicado de boa, você já está limitando. Mas se você falar que a vontade por si só, ela já seria livre, ou precisa ser uma boa vontade para ser livre? É esse o ponto. A gente só é livre na medida em que a gente vai ter ações autônomas. E essas ações autônomas é quando eu, por mim mesmo, independente de qualquer outra influência externa ou interna, consigo determinar a vontade. O eu, para o Kant, é um sujeito racional, certo? É essa coisa racional que a gente tem dentro da gente que se confunde com o nosso eu, né, com o sujeito. E aí, eu tenho a capacidade, porque a minha razão, ela tem a capacidade teórica de fundamentar conceitos, mas ela também vai ter a capacidade prática de determinar a vontade. Na medida em que eu, por mim mesmo, determino a minha vontade, eu estou sendo livre, eu estou sendo autônomo. Por quê? Porque livre para o Kant não significa a ausência de regras, não significa é, seguir os desejos, fazer tudo o que a gente deseja, satisfazer as nossas, né, como posso dizer, as nossas emoções, certo? As nossas afecções. Porque dessa forma você não é nada mais, nada menos do que um escravo dos seus desejos. Né? Você está sendo um mero escravo, uma pessoa que vive só para realizar esses desejos, essas emoções. Né? Ah, eu tenho o desejo de comer, sei lá, a lasanha da minha avó, que é uma lasanha incrível, entendeu? Mas se eu não cessar, se eu não souber lidar com esse desejo, pode ser algo horrível, né? Pode ser A gente muito chama ruim. de inclinações, não é? Perdão. Exato, as inclinações. Mas tem que entender que, para ele, né, agir moralmente é agir segundo regras. Mas quais regras? As regras que você mesmo estabeleceu para si. Através de quê? Através das máximas, que seriam os princípios subjetivos da sua ação. Que, para ter valor de moralidade, teriam que estar de acordo com o quê? Com o imperativo categórico. Entende? Então, agir livre não é agir segundo as inclinações. Não é agir sem seguir regras. É agir segundo as próprias regras, né, que você formulou para si mesmo. Existe liberdade maior do que isso? O Kant diria que não. A liberdade e a autonomia consiste exatamente aí. Perfeito? Me fiz entender, meu povo? É que eu também estou lendo um pouquinho de Schopenhauer e eu acho que a crítica dele ficou melhor, né?
Aham. O Schopenhauer ao Kant é bem boa, né? Tá lendo um apêndice, né, do Mundo como Vontade de Representação, na edição da Unesp. Eu acho que tem uma crítica lá que o Schopenhauer faz o Kant, e eu achei extraordinário como o Schopenhauer escreve aquilo ali, né? Vale até um artigo, cara. Sério, vale um artigo. Tem Tão bom. um livro chamado... Saiu recentemente, inclusive eu acho que é bom usar esse momento para isso, para divulgar. Temos uma nova tradução da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, também do professor Guido, Antônio de Almeida. Eu acho que é bom para, de repente, a internet ter acesso a isso, né, as pessoas. Mas tem um livro do Schopenhauer que é o Tratado sobre o Fundamento da Moral. Então, Tratado sobre o Fundamento da Moral, e também tem um Tratado sobre a Liberdade da Vontade. E aí sim, eu acho que é onde pega mais o Kant, né? Porque se a vontade for de fato livre, ela não se põe em regras, né? Essa vai ser a postura do Schopenhauer, porque vai quebrar a moral, né? Exato. Esse é o ponto a gente refletir. E aí, velho? Quando é que a gente é livre? É quando a gente não segue regras nenhuma, né? Ou quando a gente segue as regras que a gente mesmo formulou para a gente mesmo. Quando a gente, né, não se submete a nenhuma outra regra que não seja a nossa própria regra, mas que de alguma forma vai estar submetida a critérios morais universais. Sim. Entendeu? Porque nós somos morais. Mas se a gente ficar nisso, a gente não vai andar. Não, sim. Só indo na linha do Vitor, né? Ideias e Letras, ela não só, né, pegou e a nova, né, fez a nova edição aí da tradução do Guido de Almeida, como ela também tem essas traduções aqui, ó, gente, do Compêndio de Cambridge, né? Esse daqui é o do Kant, mas existe Compêndio de Cambridge de outros pensadores lá, do Locke, do Hegel, eu não sei se tem do Berkeley, do Hume, né? De Aristóteles, do Platão, de pensadores medievais, entendeu? Então, dá uma passada lá, a gente só está divulgando, não estamos ganhando nada por isso, infelizmente. Mas se a editora quiser também, a gente faz, sem nenhum problema, certo? Quiser aí patrocinar né, o Genefil, os canais do Genefil, tamo junto, tá, gente? Vamos lá, vamos dar uma iniciada aqui na nossa leitura, né? A gente está na página 189 da edição do Guido Almeida, né, da tradução, mas essa daqui é dessa tradução, tá? Que não é da Ideias e Letras, que é a mais nova que o Vitor acabou de mostrar para vocês. Perfeito? Vamos lá, vamos dar uma... Essa aqui é bilíngue, a do Vitor não é, mas o que não significa nada, diga-se de passagem, certo? Aliás, até significa sim, eu tenho que voltar a repontuar. Eu falei isso quando a gente ainda não estava com a câmera colocada, que é que a necessidade da gente ler no original, no idioma original. Porque, fundamentalmente, quando você está lendo uma tradução, você está lendo uma interpretação, né, daquela pessoa que soube, né, estudou o idioma, leu no original e entendeu, né, conceitos, noções centrais, né, da teoria do texto que está sendo ali traduzido daquela forma. Pode ser que você, ao ler no original, né, chegue a uma outra compreensão, chegue a uma outra interpretação. E tudo bem, é natural que isso aconteça, certo? Então, é importante sim ler no original, certo? Toda vez que você puder, toda vez que você tiver a possibilidade de estudar um idioma, estude, certo? Seja inglês, seja alemão, seja francês, espanhol, mandarim, entendeu? Qualquer idioma que você tiver a possibilidade, estude. Se você tiver isso, certo? Essa oportunidade. Ok, gente? Eu sei que é difícil, eu sei que o país não contribui para isso, né? Muitas vezes, ao contrário, ele, ele não quer que você estude, não quer que você, né, se desenvolva, mas se tiver essa oportunidade, eu faço, ok? É talvez uma das maiores formas de rebeldia que você possa ter dentro desse país, ok? Bem, dado isso, vamos lá.
Uma vontade perfeitamente boa, portanto, estaria do mesmo modo sobre leis objetivas do bem. Olha aí. Mas nem por isso poderá ser representada como necessitada a ação conforme a lei, porque ela, por si mesma, em razão de sua qualidade subjetiva, só pode ser determinada pela representação do bem. Eis porque, para a vontade divina, e em geral para uma vontade santa, não vale quaisquer imperativos. O verbo dever está aqui no lugar errado, porque o querer já é por si mesmo necessariamente concordante com a lei. Por isso, os imperativos são apenas fórmulas para exprimir a relação de leis objetivas do querer em geral com a imperfeição subjetiva da vontade deste ou daquele ser racional, por exemplo, da vontade humana. Daniela acabou de entrar. Gente, esse parágrafo aqui é um parágrafo que a primeira vez que eu li na edição 70, e eu me lembro muito bem que ele vai trazer consigo, né? Boa tarde, Daniela, tudo bem? Ele vai trazer consigo a, a noção de que, olha, existe uma lei, né? A vontade ela vai estar sendo, né, determinada por essa lei. Só que isso só acontece em relação a nós, seres humanos. Porque se existir, né, olha o Kant usando um hipotético, ó, se Deus e os anjos existirem, ok, então a vontade deles vai se confundir com a lei, porque eles não estão nesse limite entre o mundo nomênico e o mundo fenomênico. Eles não estão no limite, né, no conflito entre racionalidade e afecções. Pelo contrário, certo? Eles estão num mundo onde as coisas são em si mesmas. E daí, eles não teriam outra escolha a não ser agir conforme a própria lei. A vontade e a lei se confundem nesse momento aí. Mas isso só para Deus e os anjos. Porque para nós, que somos seres humanos, né, e o Kant deixa bem claro, ó, por isso os imperativos são apenas fórmulas para exprimir a relação de leis objetivas do querer em geral com a imperfeição subjetiva da vontade deste ou daquele ser racional, por exemplo, da vontade humana. Para a gente não vai ter acesso direto à lei. A gente vai ter que traduzir essa lei em forma de imperativos, certo? Que vão ser o critério de uma ação moral. Então, olha como Kant assistiu. Lei, né? A lei está ali. É válida universalmente para todos os seres racionais. Mas o ser humano não é um ser unicamente racional, ele é um animal racional, né? Segundo a definição metafísica tradicional dos seres humanos. Então, ele tem a parte animalesca e tem a parte da racionalidade. Para esse daqui, que vai ter essas duas partes, certo? Eu vou ter que representar essa lei através de um imperativo. Perfeito? Jefferson? Eu utilizo até a expressão que essas leis só podem ser determinadas pela representação do bem. Então, mais do que deveres seria esse bem-querer. Não sei muito bem o que ele quis dizer com essa expressão representação do bem. Porque a gente vai reapresentar a lei em forma de imperativo. É como se eu tivesse fazendo a representação que o Kant faz lá na estética transcendental, certo? Ele vai dizer que, olha, a gente reapresenta o mundo conforme as nossas categorias do entendimento. Ou seja, tudo que está dado no mundo, eu acabo representando segundo tempo e espaço, ou dentro do tempo e espaço, segundo relações causais entre os objetos, contiguidade, que é, né, distância, proximidade dos objetos dentro do tempo e do espaço. Então, eu estou reapresentando, eu estou formatando, certo, os objetos do mundo para o meu aparato cognitivo entender.
Da mesma forma, agora, eu estou representando a lei para que o nosso aparato moral possa compreender. E aí, como é que a gente pode compreender? Em forma de imperativo. São os imperativos que vão representar essa lei moral para a gente. Entendi, Perfeito? ficou claro. Essa Então, ideia de... Pode falar, Vitor. opa, não, termina você o raciocínio, Jefferson. Essa ideia de representação seria, por exemplo, quando eu falo a palavra cadeira e surge na mente de vocês a imagem de uma cadeira. Então, essas leis, esses imperativos, seriam a representação do bem para a gente, para o nosso aparato mental. Cognitivo, isso. Porque a gente só pode. É aquela coisa, para o Kant, a gente só pode compreender desse jeito. Né? Eu não tenho outra forma de compreender aquilo que não seja essa. Porque é assim que é a constituição da natureza cognitiva do ser humano. Né? É dessa forma que se dá. Vitor? Então, quando, digamos, dizem que o Kant está pensando em termos muito legalistas, tem uma crítica a isso, né? Acho que é Enscombe, se não me engano, no seu artigo, ela fala disso, né? Tipo, o Kant está preso uma lógica legalista, tudo na base do direito. Essa é uma acusação meio falsa, então, parece. Porque o Kant está mais próximo aqui de Platão, né? Platão fala do bem como universal e que a gente só consegue acessar ele como se fosse por analogias, por metáforas, ou pela simplificação da linguagem. Mas quando eu falo bem, todo mundo consegue entender o que a gente está querendo dizer. Da mesma forma que a gente está falando, bem, a boa vontade todo mundo entende. Mas só que a gente precisa falar de um jeito que todo mundo consiga se expressar. Então, vou falar em termos de imperativos, que são códigos, aí códigos morais, leis morais, máximas, etc., que são coisas que a gente conseguiria acessar pela linguagem. Isso. Porque é como se o Kant estivesse dizendo exatamente, olha, por a gente ter uma vontade que está sendo não apenas determinada pela nossa racionalidade, mas também pelas nossas inclinações, pelas nossas afecções, né? Eu tenho uma estrutura moral que me é diferente da estrutura moral de qualquer outro ser racional que a gente consiga pensar, né? De Deus, dos anjos, né? De um ET racional, ok? Só que isso, como é que eu posso dizer? Só que isso não nos impede de ser moral. Pelo contrário, isso nos possibilita também de ser moral. A gente tem a possibilidade de ter a nossa vontade determinada por esses afetos e inclinações, mas também tem a possibilidade da nossa vontade ser determinada pela racionalidade. E aí, quando ela for, a gente vai ter clareza da moralidade, do que é correto moralmente, a partir do momento que a gente compreenda esses imperativos, certo? O imperativo é a forma da gente representar essa lei para a gente mesmo. É a representação. Entende? Perfeito. Perfeito? Seguimos ou mais alguma dúvida, minha gente? Pode ficar à vontade. Então, já aproveitando que você continuou abrindo para dúvida, o Bora lá. Vitor comentou sobre o legalismo. O que meio que você entende quanto a pessoa legalista? Alguém que está muito associado às regras, sem se preocupar com o fundamento dessas regras? Ou alguém que só quer cagar regra, falar toda hora regra? Ou no que como você compreende esse termo legalismo? É para mim? Vitor ou Erison? Pode falar, Vitor. Pode explicar para ele. Não, é que... Bem, já faz um tempo que eu li, mas existe um artigo muito bom dos anos 40, 50, alguma coisa assim, que é da filósofa Enscombe, né, Gertrude Elizabeth Enscombe. E a Enscombe, ela tem um livro, esse artigo é Modern Moral Philosophy, Filosofia Moral Moderna.
E tem no Brasil, tem traduzido numa coletânea de textos da ética aristotélica, tá? Depois eu passo a referência certinho. E nesse artigo, ela questiona o projeto da ética moderna, do qual Kant faz parte. Então, ela fala o seguinte: o problema do Kant é que ele está criando uma noção de lei que já não funciona direito. Essa noção legalista. Então, ele está tentando assentar em bases de uma lei, por exemplo, divina, mas agora laicizada. Ou seja, uma lei sem Deus, né? Então, ela faz essa crítica nesse sentido. Quando o Kant está escrevendo, ele está usando um léxico, uma linguagem baseada no direito. Né? O Kant vive falando isso, né? Se você pegar a crítica da razão pura, ele fala aquilo que é por direito e aquilo que é de fato, né? Essa linguagem no Kant é muito forte. Então, por exemplo, por direito, você tem que agir conforme... meu Deus, eu me confundo. Por dever, né? Mas, no fato, muitas vezes a gente age conforme o dever, certo? No fato do mundo, digamos assim. Então, o legalismo aqui que o Kant está querendo, que a Enscombe está criticando, bem, o Kant está querendo criar leis baseadas no sistema jurídico, né? Uma noção meio jurídica. Mas que vem, na verdade, ela vai tentar fazer isso nesse artigo, né? Fala que vem desde a esteira da filosofia medieval, que está presa uma noção de dogmas religiosos, etc. Isso vai ser criticado por várias pessoas. O Schopenhauer, que nós citamos há pouco, né? Schopenhauer vai criticar essa noção em Kant, essa noção de lei divina, que tem uma máxima, que tem imperativo. Tal. Então, é esse tipo de postura que estão criticando nele. Mas, aparentemente, tem um problema aí, né? Não é exatamente isso que a gente está vendo, né? Se você for na letra do texto do Kant, a noção de legislação está sendo representada para que a gente consiga entender. Né? Fala aí. Sim, e eu fiquei imaginando um exemplo simples, uma pessoa que toma café depois das 4 horas e pode ficar com insônia. Pode ser uma lei que ela cria para ela, não devo tomar café da manhã depois das 4 horas, senão eu vou ficar com insônia. Não é necessariamente enfim, algum tipo de imposição ou algum tipo de uma lei que não tem algum fundamento. Tem um fundamento para ela conseguir dormir bem e estar bem no outro dia. Isso seria uma máxima, né? Isso. É diferente. A máxima é diferente dos imperativos? Sim. É porque a máxima é o princípio subjetivo. É o teu princípio moral. Mas para o teu princípio moral, né, ter um valor de moralidade em si, ele tem que estar de acordo com os imperativos. Em outras palavras, os imperativos eles seriam um critério que validaria, moralmente falando, a tua máxima. Entendeu? É por isso que os imperativos eles são os princípios objetivos. E a máxima é o princípio subjetivo da ação. Entendeu? Entendi. A gente fala isso direto, mas muitas vezes acaba escapando assim. Mas é isso, né? A máxima, isso que você acabou de falar, é o princípio subjetivo. É um princípio que é válido para a pessoa que tem insônia sem tomar café depois das 4 horas da tarde. Mas se essa máxima, se esse princípio, essa regra que ela estabeleceu para si, estiver de acordo com os imperativos, certo? Ela vai ter valor de moralidade. E aí ele vai querer fazer com que os imperativos sejam universais, né, objetivos, e as máximas são subjetivas. Isso. Entendi. Uhum. É por isso que ele vai dizer que o princípio da moralidade dele é universal e é objetivo, certo? As máximas é que são particulares, é que são subjetivas. Entende? Sim. Interessante. Pensando como um prédio, né, em termos arquitetônicos, os pilares são os objetivos, né? Como você vai construir o prédio, aí depende de cada um, que entra a subjetividade das máximas. Mas que o fundamento último, por isso que é fundamentação, né? Esse título é genial. O fundamento último tem que ser objetivo. Porque se o fundamento for subjetivo, nada de bom pode derivar disso, né? É um fundamento fraco. Isso. Perfeito. Uhum.
Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Pode ir. Pode ficar à vontade. Estou satisfeito por enquanto. Pode ficar à vontade. É muito boas as questões, certo? E faz com que a gente desenvolva bastante aqui, entendeu? A teoria kantiana, exponha bem detalhadamente, ponto a ponto, certo? Gente, continuar a leitura, então. Qualquer coisa, só levanta a mão que voltamos aqui, tá? Ora, todos os imperativos mandam, ou hipoteticamente, ou categoricamente. Aqueles representam a necessidade prática de uma ação como meio para conseguir uma outra coisa que se quer, ou pelo menos que é possível que se queira. O imperativo categórico seria aquele que representaria uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem referência a um outro fim. E eis que ele finalmente joga aí a noção de hipotético e categórico, né? Hipotético já está dizendo se isso, então aquilo, né? Se quero passar na seleção do mestrado, eu tenho que estudar, né? Então eu tenho que estudar, ok? Para o Kant, isso é um imperativo hipotético, é uma hipótese, porque eu quero alcançar determinado fim e por isso eu vou ter determinado meio. Qual é o fim? Passar na seleção do mestrado. Qual é o meio? Estudar. Ok? Um imperativo categórico é aquilo que tem valor em si mesmo, né? Ah, Erison tem o dom de dar aula e ensinar filosofia às pessoas. Eu tenho a obrigação moral de desenvolver esse dom. Certo? Eu tenho essa obrigação moral. Ah, Vitor tem o dom de, sei lá, tocar um instrumento de uma forma virtuosa, um piano, sei lá, né? Uma guitarra, talvez, né? Ele tem a obrigação moral de desenvolver esse dom. Para o Kant é isso, certo? De estudar, de buscar as vias para que ele possa atualizar, e agora estou do cenário aristotélico aqui, atualizar as suas potencialidades, certo? Ao máximo. Mas peraí, volta um pouquinho só, Erison. Isso é categórico ou hipotético? Categórico. Nossa, então qualquer dom que você tem naturalmente tem que ser desenvolvido. É isso. Você tem a obrigação moral, porque você vai utilizar esse dom para ajudar a sociedade de alguma forma. Olha. Entendeu? Para ajudar todos de alguma forma. Por exemplo, eu sou um cara que tem uma habilidade excepcional com medicina, né? Vamos dizer. Eu tenho a obrigação moral de desenvolver essa habilidade, de desenvolver esse dom. Mas eu não quero, eu quero, sei lá, ser jogador de futebol. Entendeu? Tá, ok. Mas você ainda tem a obrigação moral de desenvolver isso. Né? E aí, perdão, Erison, só para... Uhum. Nossa, eu não sabia disso na filosofia do Kant. Isso chama muita atenção, porque aí entra aquela imposição dos seus desejos, né? Por exemplo, ser um jogador de futebol é um desejo, mas o que seria o melhor a ser feito, eticamente falando, é você desenvolver essa habilidade para a medicina. Exato. É você dedicar-se à medicina, que é o seu dom natural. Né? Obviamente, se tiver claro, porque muitas vezes para as pessoas não está claro qual é o dom natural dela. Né? Bem, o meu eu sei que não é jogar bola. O meu eu tenho certeza que não é instrumento também. Né? Eu olho para o Messi, eu olho para os grandes da história e digo, não é. Não é esse daí. Então, gente, vê só, tem 3 notas, né, aí de tradução. Jefferson. Nesse caso, nesse exemplo que você deu, a gente poderia entender o dom como uma espécie de inclinação boa?
Eu não diria que seja uma inclinação. O dom, ele seria uma aptidão natural, né? Ele iria mais nesse caminho. É uma aptidão natural, né, que a pessoa tem a desenvolver determinadas atividades. Por exemplo, é muito mais fácil para, sei lá, um Ronaldinho Gaúcho, para um Messi, jogar uma bola. Entendeu? Ele faz coisas que espetaculares, eu nem sonho fazer, certo? E, e aí é que tá. Imagina, sei lá, tu pegar esses caras que jogam bola e colocar eles para fazer a cirurgia, uma cirurgia de alguém, né? Você sabendo que tem um médico que ele tem um dom, então uma aptidão natural, né? Tem a sensibilidade do toque, de tudo, tem a percepção necessária para saber, para dar o diagnóstico, entendeu? Para saber quais são os melhores procedimentos, né, cirúrgicos ou de tratamento para cuidar das pessoas. Troca e coloca um para fazer a função do outro. Entendeu? Nem todo mundo é Sócrates. Sócrates, o jogador do Corinthians, tá? O lendário jogador do Corinthians. Nem todo mundo é Sócrates, que o cara ele era doutor, né? Era doutor Sócrates. Tá louco. Ele era jogador de futebol e médico. Acredite se quiser. Doutor Sócrates. E assim, nem todo mundo é Sócrates, cara. Nem todo mundo tem essas aptidões naturais. Entendeu? Tem cara que é loucura, pô. Tipo, dizem que Mozart e Beethoven, né? Mozart, com 7 anos, já estava compondo as suas primeiras sinfonias, os seus primeiros, entendeu? Já estava ali no piano. Beethoven também, pô. 7 anos de idade. 7 anos de idade, eu não sei nem o que eu estava fazendo na minha vida. Entendeu? 7 anos de idade, eu devia estar, sei lá, aprendendo a jogar videogame, né? Ou qualquer coisa do gênero. Então, vê, ele tem uma aptidão, ele tem uma facilidade natural, né? Por isso que é um dom natural. A desenvolver determinada atividade. Perfeito? Perfeito. Gente, vem, a gente tem 3 notas aqui de tradução, e uma delas, que é a nota 79, ela é bem interessante aqui, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, né? Ela diz aqui que é Funde Sein. Aí, notas de um emprego do condicional, que se explica pelo fato de que a existência de um imperativo categórico só estará estabelecida após uma dedução. Como esta só tem lugar na terceira seção, o conceito de imperativo categórico terá um valor problemático apenas ao longo de toda a segunda seção. Porém, mais à frente, na linha 22, que seria o B43 aqui, BA43, a afirmação de que há no indicativo um imperativo categórico. Né? O que é que está sendo posto aqui? É que, gente, que foi que eu disse que a primeira sessão a gente estava saindo, né, dos particulares para o universal. Né? Agora a gente está saindo do universal para o particular. A gente está fazendo uma dedução, né? Na primeira a gente foi dos casos, lá ele foi dando exemplo, até chegar no princípio. E agora a gente está saindo do princípio da lei para chegar nos exemplos, certo? Que é, mais uma vez, aquela questão de método sintético e método analítico, ok? Acho que é isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Toca o barco, toca o barco. Simbora. Visto que toda lei prática representa uma ação possível como boa e por isso como necessária para um sujeito determinável praticamente pela razão, todos os imperativos são fórmulas da determinação da ação, que é necessária segundo o princípio de uma vontade boa de uma maneira qualquer. Agora, se a ação é boa meramente para outra coisa, enquanto meio, o imperativo é hipotético. Se ela é representada como boa em si, por conseguinte, como necessária numa vontade em si, conforme a razão, enquanto o princípio da mesma vontade, então ele é categórico.
Vitor? Não, só se você quiser, eu continuo lendo. Pode ser também. Mas assim, eu só quero chamar a atenção aqui para esse parágrafo, que ele está mais uma vez estabelecendo. Olha, se uma ação que ela tem um valor em si mesma, ela, né, um imperativo que tem um valor que indica uma ação em si mesma, ela vai ter um valor categórico, certo? E se o valor não for em si mesmo, mas sim na finalidade da ação, ele vai ser hipotético, certo? Mais uma vez. Vitor, pode continuar. Beleza? Se ninguém não tiver mais nada a colocar, se tiver, por favor, ponha. Questões? Podemos seguir? Não, pode seguir. Então, o imperativo diz... Aí eu vou usar a minha tradução, acho que a gente já é nova tradução atualizada, acho que tem uma vantagem aqui também. Acho que porque parece que está tudo igual. Tá? Vamos lá, a gente vai comparando. O imperativo diz, portanto, qual ação possível, por mim, seria boa e representa a regra prática em relação com uma vontade que não faz de pronto uma ação só porque ela é boa. Em parte porque o sujeito nem sempre sabe que ela é boa. Em parte porque, mesmo que soubesse disso, as máximas do mesmo poderiam, no entanto, ser contrárias aos princípios objetivos de uma razão prática. É um pouco aquilo que a gente estava discutindo, né? Que muitas vezes a operação da moral, a gente nem sabe como funciona, né? A gente nunca vai ter clareza se ela vai ser, né, boa do ponto de vista moral, né? Okay. E ele está indo por essa questão aí, né? A regra prática em relação com uma vontade que não faz de pronto uma ação só porque ela é boa, em parte porque o sujeito nem sempre sabe que ela é boa, em parte porque mesmo que soubesse isso, as máximas do mesmo poderiam, no entanto, ser contrárias aos princípios objetivos de uma razão prática. Se você não sabe o que é bom, você pode estabelecer máximas também contrárias, né? É. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Porque se parar para pensar, né, eu poderia sim estabelecer uma máxima mas aí teria que ser categórica, porque as máximas que eu penso, na verdade, são hipotéticas, né? Toda vez que for preciso, minta. É um sim, então, é um hipotético, né? Se for para salvar uma vida, então minta. Se for para não, sei lá, machucar uma pessoa, então minta. A gente poderia estabelecer essas máximas, mas elas são máximas hipotéticas, elas não são máximas categóricas. São imperativos hipotéticos. Qual seria um exemplo de categórico não moral? Alguém consegue pensar? Categórico não moral? Porque parece que a própria noção de categórico já subentende que tem que ser moral. Uma vez que o que é um imperativo categórico? Vamos lá. Se um imperativo hipotético é uma ordem, uma hipótese, um sim, então, um imperativo categórico é uma ordem válida para qualquer um, em qualquer contexto, em qualquer lugar. Dá para pensar isso? Qualquer pessoa, na sua situação, faria o mesmo que você. Eu acho que eu acho que, eu não sei, mas eu não sei até que ponto isso seria categórico, né? Se a gente pensar na daimonia, assim, né? Todo mundo quer a felicidade, então todo ser humano deve buscar a felicidade. Isso seria uma máxima, né? Acho que você não conseguiria impor isso como categórico. É uma boa. Né? Principalmente porque algumas formas de felicidade seriam nocivas à sociedade. Né? Então, faz sentido. Agora a gente tem um exemplo de categórico não moral. Certo? Porque Mas aí alguém poderia objetar, né? Tipo, mas se eu não quiser ser feliz, né? Se eu não quiser felicidade, né? Tem pessoas que não vão querer felicidade. Não sei se dá para
defender uma posição assim também, né? Olha que vai ter gente querendo chamar essa galera aí de, sei lá, masoquista, alguma coisa do gênero. Né? É, Não quer a felicidade? Como assim? Né? tem gente que não quer felicidade. Seria estranho pensar assim, né? Mas talvez haja, não sei. Depende do que a gente entende quanto felicidade, né? Se é É, aquela felicidade da harmonia, se é prazer, etc. então, o problema pode estar no conceito de felicidade, ou o problema pode estar é, na sua extensão, né? Uma série de coisas assim. Eu não sei, não sei. É, mas assim, para o Kant, até a felicidade, por si só, ela não teria valor moral, porque ela precisaria estar acompanhada de uma boa vontade. Ele fala isso logo no início, lá na primeira sessão, né? Na primeira sessão. Que ele vai dizer que felicidade, outros bens, riqueza e etc., saúde, né, capacidade de discernimento, né, inteligência e tudo mais, seria ruim se não tiver acompanhado de uma boa vontade, porque poderia ser utilizado para coisas ruins, né? Imagina, né, um assassino que tem os seus instintos e sua inteligência, né, extremamente aguçados, né, extremamente bem trabalhados. Isso daí seria horrível, né? Seria horrível, entendeu? Mas assim, categoricamente falando, né, o que é que quer dizer com esse termo categórico? É válido o quê? Para todo mundo, para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer contexto? Categórico é necessário, né? Ele É, é, ele é apodítico, né? Como o Kant fala, né? Ele não pode estudar de nenhum outro modo, então tem que valer para todo mundo. Ele é bom em si mesmo, não é? Ele não é bom se outra coisa acontecer. É bom em si mesmo. exato. Ele é bom por si mesmo. Você não quer ele, não é um sim, então. Eu quero isso por conta daquilo. Não, ele é um bom em si. Então, se a ação for boa, né? Vamos retomar um pouquinho, né? Que a gente falou. Nas algumas linhas acima, né? Agora, se a ação for boa meramente para outra coisa, enquanto meio, o imperativo é hipotético. Se, aí eu reconstruo para ficar mais claro. Se a ação for, se ela é representada como boa em si, ou seja, o ato, né? Por conseguinte, como necessária numa vontade em si, conforme a razão, enquanto princípio da mesma vontade. Então, ela é categórica. Então, a ação tem que estar alinhada com a vontade, né? Nesse sentido. Para ser categórico, a ação tem que estar alinhada com a vontade. E com a boa vontade, no caso, né? É com a boa vontade, que é conforme que é por princípio, né? Que é Então por, não tem como ter um imperativo categórico não moral. Desculpa, Vitor. Não tem como. Por que, Jefferson? Porque tem que estar alinhado com a boa vontade. E se a vontade é boa, até porque Kant está falando que tudo que nada tem maior valor que essa boa vontade. Não sei como que a gente conseguiria fazer um imperativo, imperativo categórico ruim. É. Vamos prosseguir. Talvez. Eu não sei se existiria um imperativo categórico também não moral, né? Mas Quando é você sempre fala, quando você fala não moral, é a mesma coisa que ruim? É sinônimo de ruim? não, não é que seria a mesma coisa de ruim. Ele teria um valor de hipotético, entendeu? Ele seria muito mais seria um Ah, hipotético, entendi. entendeu? aquela situação da felicidade, se a felicidade não tá dentro do escopo da moral, ela é amoral. Seria uma. Todo mundo, todo humano deve buscar, todo ser racional deve buscar a felicidade. Isso seria uma situação amoral. Hum, Ter uma noção de dever, que é o deve agir, mas como a felicidade é um objeto amoral trocante, aí entraria nesse termo, eu acho. Não sei.
Mas aí eu acho que a gente está saindo um pouco do Kant, né? A gente está Sim, sim, sim. colocando Kant como demonista. Aí... Ele não é, sem sombra de dúvida, ele não é. Continua aí, Vitor. Tá. Então, portanto, o imperativo hipotético diz apenas que a ação é boa para uma intenção qualquer, possível ou real. No primeiro caso, ele é um princípio prático problemático. No segundo, um princípio prático assertórico. O imperativo categórico, que declara a ação como objetivamente necessária por si só, sem referência a qualquer intuito, isto é, também sem qualquer outro fim, vale como um princípio apodídico prático. Fechou. Incrível, né? Porque ele fala aí onde tu diz sem referência a qualquer intuito. Ele já está colocando aqui intenção. Ele trocou, né? Eu não sei se são sinônimos, mas eu não sei também porque trocaria uma palavra pela outra. Deixa eu ver se tem. Eu tenho aqui a edição alemã, dá para consultar aqui se tem uma mudança sutil. Embora não saiba alemão. Ah, deixa eu Lê ver. pra gente em alemão, Vitor. Oi? Lê pra gente em alemão. Ah, claro. 415, né? Tá, achei exceção aqui. Espera aí que isso vai tomar um pouco mais de tempo. Relaxa. Aí tem que ver se os termos são referência a esse mesmo, né? Que eu tô pensando. O termo seria... O alemão é complicado, né, gente? Vamos falar que tem umas... Para encontrar uma palavra aqui é complicado. Aham. Ok. Aham. Só um segundo, tá, gente? Deixa eu pegar. Tá. Uhum. Pronto. Precisava de mais chá. É, Olha, não consigo ver aqui uma distinção nítida, não. né? Bem, ele só está trocando intuito por intenção. Só que, assim, intuito está ligado à intuição também, né? Intenção é algo diferente de intuição. Não é isso? Tá. Peraí. Achei aqui. No primeiro... Nossa, não vou nem tentar soletrar isso daqui, tá? Então, na primeira vez que aparece o termo, é esse termo aqui. Vou colocar aqui como a tradução do Guido foi... intenção, né? Uhum. Intuito. No... Certo? Tá aí no chat. Aí,
Na outra ele fala de... Primeiro é intuito, depois ele termina com... Intenção. Intenção. Né? Uhum. Olha, eu acho que nem aparece direito essa repetição. Eu acho que tem alguma coisa aqui que... Bem, o que é que está para a gente, né, entender desse parágrafo? Portanto, o imperativo hipotético diz apenas que a ação é boa para uma intenção qualquer possível ou real. Ou seja, o imperativo ele é bom para, né, eu tenho a intenção disso daqui, então eu faço aquilo. Ok. No primeiro caso, ele é um princípio prático problemático, porque é possível, né? No segundo, um princípio prático assertórico, porque é real, ok? O imperativo categórico, aí ele já, né, tá dando que declara a ação como objetivamente necessária por si só, sem referência a qualquer intenção, isto é, também sem qualquer outro fim, vale como um princípio apodítico prático, né? Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que, mais uma vez, o imperativo categórico ele vai ter um valor em si e que não é uma intenção que vai determinar, né? É isso, é porque a intenção aqui deve estar ligada a interesse, pô, né? A questão Isso do que eu cheguei a interesse, pensar. a questão do interesse, né? Um imperativo hipotético, geralmente eu tenho algum interesse a ser realizado, alguma intenção, algum intuito, certo? Enquanto no categórico eu estou agindo de forma desinteressada. Perfeito, chegar. Vocês estão entendendo da mesma forma ou estão entendendo de forma diferente? Olha, pegando aqui o termo alemão, conferi agora o parágrafo com um pouco mais de calma, e o termo, ele é repetido, tá? Então aqui o Guido, uma questão de tradução mesmo, coloca como intenção e depois coloca como intuito. Mas assim, é a mesma coisa, tá? No alemão é tudo igual, o termo é usado da mesma forma. Inclusive ele se repete, não tem nem mudança assim de É a mesma declinação, grafia, a mesma grafia. mesma grafia. É, né? Agora tem um termo aqui que é essa expressão aqui, que fica assim, que está lá no finalzinho, né? Também sem qualquer outro fim, com referência, vale como princípio apodítico. Essa parte está com propósito como objetivo, né? É que a gente está falando assim de tradução direta da internet, assim, não é coisa boa, né? Claro. Perfeito, perfeito. Eu tô com o bilíngue aqui, só que o cara colocou em gótico, cara, as letras. Que A é como tá o original. versão não é gótica, graças a Deus. Porque o Eu, gótico eu, é horrível para ler, né? É horrível. eu me pergunto por que fizeram isso, meu Deus. Tiveram uma ideia extraordinária. Vamos colocar aqui bilíngue. E aí coloca em gótico. Ai, mas vamos lá. Seguimos? Posso seguir. Acho que dá tempo de ler mais alguns parágrafos. Dá sim, tá? Então, vamos lá. O que só é possível pelas forças de um ser racional qualquer, também pode ser pensado como uma intenção possível para uma vontade qualquer. E por isso, são de fato infinitamente muitos os princípios da ação, na medida que esta é representada como necessária para se realizar, para se realizar uma intenção possível qualquer a ser efetuada por meio dela. Tá, acho que aqui já pesou. Esse parágrafo é comprido, né? Esse parágrafo é comprido. Uhum.
Vamos lá, né? O que é possível pelas forças de um ser racional, né? De um ser racional qualquer, também pode ser pensado como uma intenção possível para uma vontade qualquer. E por isso são, de fato, infinitamente muito os princípios da ação, na medida em que esta é representada como necessária para se realizar uma intenção possível qualquer a ser efetuada por meio dela. Meu Deus. Basicamente, ele está falando que tem vários princípios, né? O princípio apodítico, o princípio caso fosse uma situação possível e o princípio caso fosse uma situação real. Eu li de outra forma. Eu li que, assim, ó, o que só é possível pelas forças de um ser racional qualquer, também pode ser pensado como uma intenção possível para uma vontade qualquer. Ou seja, não existe intenção que esteja fora das possibilidades de forças do ser, Hum, né? ok. Mas É, aí, infinitamente, muitos dos princípios, né, são de fato é, infinitamente então, muitos princípios da ação. porque como temos infinitas pessoas com infinitas forças possíveis, então são infinitos princípios de ação. São infinitas intenções possíveis. Perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Pode ser que quando a gente chegue no final a ideia seja outra, mas vamos lá. Pode ser. Tá, vou seguir. Todas as ciências têm uma parte prática qualquer, que consiste em problemas, baseados na suposição de que um fim qualquer seria possível para nós, e imperativos dizendo como ele poderia ser alcançado. Por isso, estes imperativos podem se chamar, em geral, de imperativos da habilidade. A questão aqui não é de modo algum se o fim é racional e bom, mas apenas o que se tem de fazer para atingi-lo. Os preceitos para o médico curar seu paciente, por meio de um tratamento meticuloso, e para um envenenador matá-lo com segurança, têm o mesmo valor, na medida em que cada qual serve para realizar perfeitamente sua intenção. Exato. Né? Visto que na primeira juventude não se sabe que fins podem nos deparar na vida, os pais procuram, sobretudo, fazer com que os filhos aprendam as mais variadas coisas e cuidam da habilidade no uso dos meios para toda sorte de fins, ao bel prazer, de nenhum dos quais podem determinar se acaso não poderia vir a ser, no futuro, efetivamente, um objetivo de seu pupilo, dos quais, no entanto, é possível que ele queira tê-los algum dia. E esse cuidado é tão grande que, por causa dele, descuidam comumente de formar e corrigir-lhes o juízo sobre o valor das coisas que talvez pudessem vir a se propor como fins. É um parágrafo bem confuso, né? Kant, É um ele... parágrafo de uma página, né? É, É, tem uma boa quantidade aqui. Não chega a ser uma página, mas é um... não, pelo menos dessa vez não é um parágrafo gigante com um período único, né? Com um único, ou melhor, um período único não, com uma única frase e vários períodos quebrados dentro dele. É incrível. Kant ele tem essa habilidade e é do estilo barroco, né? De se escrever, né? Agora sim, aqui, ó, os preceitos para o médico curar meticulosamente o seu paciente para um envenenador matá-lo com segurança tem o mesmo valor na medida em que cada qual serve para realizar perfeitamente sua intenção. Esse é o ponto. Se eu não tenho uma boa vontade associada aqui, não vai ter diferença nenhuma entre o valor da ação do médico, certo? Que tem a habilidade ali de utilizar, né, os medicamentos, etc., para curar a pessoa, e de alguém que quer envenenar e matar aquela pessoa. Entendeu? Ambos requerem tal grau de habilidade, tá?
Ambos requerem, né? Tanto que ele vai falar que ele usa a palavra que meticulosamente, né? Então, meticulosamente. Vê só, né? Aí, ó. E aí ele continua, visto que na primeira juventude não se sabe que fins pode ser se nos deparar na vida, os pais procuram, sobretudo, fazer com que os filhos aprendam a mais variadas coisas e cuidem da habilidade do uso dos meios para toda sorte de fins ao bel prazer. Ou seja, eu não sei qual é a habilidade, né? Qual é a aptidão que a criança tem. Então, eu permito que ela, né, ou eu proporciono a ela todo tipo de atividade até que ela descubra qual é a atividade que ela tem aptidão para desenvolver, sabe? Entendeu? Aí, aí qual é o contraponto? Que é o que o Kant vai colocar aqui, né? De nenhum dos quais podem determinar se acaso não poderia vir a ser no futuro, evidentemente, uma intenção de seu pupilo, dos quais, no entanto, é possível admitir que ele queria tê-lo algum dia. E esse cuidado é tão grande que, por causa dele, descuidam comumente de formar e corrigir-lhe o juízo sobre o valor das coisas que ele talvez pudesse vir a se propor como fins, né? Ou seja, ele vai lá desconsiderando as outras coisas, eu acredito que seja isso, né? E a gente não corrige o juízo dele acerca disso, né? Da importância, né, do grau de contribuição que cada uma dessas atividades poderia vir a desenvolver, né? Ou poderia vir proporcionar à sociedade, né? E que ele poderia vir a desenvolver. Então, tudo isso está relacionado, tá? Com a questão da moralidade. Agora, de fato, é um parágrafo confuso, tá, gente? Não é daqueles parágrafos que o Kant está sendo o cara mais claro do mundo, não. Esse finalzinho, então, aí, É para a gente quebrar a cabeça. ele ainda termina com um talvez, que aí me deixa mais na dúvida ainda. Exato. Seguimos? E seguimos. Eu parei um pouco na parte mais acima, porque tem esse negócio, né? Todas as ciências, só um pouquinho mais acima. Aí, Tá aqui, todas todas as as ciências. ciências têm uma parte prática qualquer, que consiste em problemas, baseados na suposição de que um fim qualquer seria possível para nós, e imperativos, dizendo como ele deveria ser alcançado. Aí eu queria entender exatamente o que ele está querendo dizer com isso, né? Toda Por isso, ciência. ele está falando de imperativos, podem se chamar, em geral, de imperativos de habilidade. A questão aqui não de modo algum, se o fim é racional e bom, mas apenas que se tem de fazer para atingi-lo. Porque as ciências em si, elas têm, né, de fato, imperativos, entendeu? Como proceder, né, os médicos, como eles devem proceder, como devem proceder, por exemplo, sei lá, engenheiros, né, entre outras ciências. E aí o Kant está dizendo é que esses imperativos, né, eles não têm valor de moralidade, por assim. Jefferson? Eu pensei Pode assim um interromper. pouquinho em modificações genéticas. Existe um procedimento, um protocolo para você conseguir fazer uma modificação genética. E esse protocolo, de alguma forma, poderia ser aplicado a um ser humano. Só que a ciência em si, ela não estaria tão atrelada a questionar, né, se esse protocolo seria categórico ou não, que seja, mas existe esse imperativo, esse protocolo em si. Acho que foi isso que ele quis dizer. É por aí, né? Eu Eu, tô eu buscando, peguei esse desculpa. exemplo porque tem ligação com a bioética, que é algo muito comum nos dias de hoje. Tá, acho que você tá certo. É por isso que ele fala do médico e do daquele que quer matar a pessoa. É o envenenador, no caso, né? Então, o protocolo
esse imperativo que ele coloca aí, então. Os protocolos como imperativos Para alcançar um objetivo. Fim. são, são iguais para ambos os casos, mas a intenção de cada um depende do médico ou se o cara é um assassino. Mas tem que ser atravessada pela noção da moralidade também. Então, eu acho que é isso mesmo que você falou, Jefferson. É que as ciências criam esses imperativos, né, como se fossem protocolos para alcançar um objetivo. Agora, se esse objetivo é moralmente correto ou não, acho que já é um outro ponto. Foi isso, né? A gente está falando também de ciências aqui, em que sentido, né? Ciência, matemática, ele tá falando, tudo bem, matemática tem o seu próprio método ali de como fazer uma operação, né? Mas não sei se ele está querendo usar nesses termos, né? Eu acho que foi mais ligado às ciências da natureza. Acho que funciona melhor aqui, tá? No alemão, o termo que se destaca aqui é Kraft. E Kraft são artes, né? Então, são técnicas. Não é ciência, né? Acho que funciona melhor assim. Como se fosse uma habilidade, uma técnica em si, né? Uhum. Mas no fundo, esses protocolos, essas regras, né, esses imperativos, todo mundo é capaz de cumprir, né? Todo mundo que estiver ali se profissionalizando em determinada ciência, em determinada área, entendeu? Caso contrário, sei lá, da faculdade de medicina sairiam alguns médicos e outros não médicos, né? Da faculdade de engenharia, algumas pessoas que são capazes de construir, né, prédios e outras que não são capazes. Né, eu acho que, de fato, é uma técnica mesmo, entendeu? A ser passada. E esses seriam imperativos técnicos, seriam imperativos não morais, mas sim imperativos técnicos, né? Eu O que acho é que que é vocês acham? isso, né? Não precisava falar o termo imperativo também, né? Vamos conversar aí que é desnecessário aqui no texto. Ele, Ele não gosta de facilitar a nossa vida. é, É bem o estilo do Kant de ser, né? Seguimos ou fazemos mais alguma pontuação, gente? acho que pode seguir. Tá bem, tu queres Pode continuar, ser. Pode Jefferson? seguir também. Vamos lá. Posso ler? Posso ler? Pode continuar. Ok. Não obstante, um fim que se pode pressupor como efetivamente real em todos os seres racionais, na medida em que a eles convém imperativos, a saber, enquanto seres dependentes. Logo, o intuito que eles não somente podem ter, mas do qual se pode pressupor com segurança que todos têm, segundo uma necessidade natural. E tal é o intuito da felicidade. O imperativo hipotético que representa a necessidade prática da ação como meio para a promoção da felicidade é assertórico. Não se deve apresentá-lo simplesmente como necessário para um intuito incerto, meramente possível, mas sim como necessário para um intuito que se pode pressupor com segurança e a priori em todo ser humano, porque pertence à sua essência. Ora, pode-se chamar a habilidade na escolha dos meios para o seu máximo bem-estar próprio prudência, no sentido mais estreito. Portanto, o imperativo que se refere à escolha dos meios para a felicidade própria, isto é, o preceito da prudência, é sempre ainda hipotético. A ação não é comandada da maneira absoluta, mas apenas como um meio para um outro intuito.
ele trocou a palavra intenção por intuito. Aí, ele fez questão de frisar isso nesse parágrafo, onde o Kant ele vai repetindo intenção, 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 né? E ele coloca intuito aí. Há uma nota de rodapé do próprio Kant sobre a questão da prudência, Vitor. Queres que eu leia ou tu queres ler? Pode ler, pode ler. Ok. Só antes uma coisa. Sabe? No texto eu falei que tinha, que eu me corrigi, eu falei de Kraft, né, como o que aparece no alemão. Aparece o Kraft, sim, mas no trecho que ele está falando sobre as ciências, ele está usando o termo ciência mesmo, tá? Então, bem, está falando no sentido ciência, no sentido bem largo aqui, né? Ou talvez para Kant realmente ciências produzem imperativos. Agora, em que sentido? É só procedural, talvez metodológico para entendimento da ciência, não sei. Mas aí, outra discussão. Pode seguir. A palavra prudência, entre aspas aqui, é tomada em duplo sentido. No primeiro, podendo levar o nome de prudência mundana, entre aspas. No segundo, o de prudência privada. A primeira é a habilidade de um homem para influenciar os outros a fim de usá-los para as suas intenções. A segunda, o discernimento para reunir todas as intenções em vista do seu propósito e duradouro proveito. Esta última é propriamente aquela qual se reduz o valor mesmo da primeira, e quem é prudente da primeira maneira, mas não da segunda, deste, poder-se-ia melhor dizer, é inteligente e astuto, mas, no todo, imprudente. E aí? Ele está dizendo que a primeira forma, né, é inteligente e astuto, mas, no todo, é imprudente. Por quê? Porque ele está utilizando a habilidade que ele tem, né, para influenciar os outros, a fim de usá-la para realizar suas próprias intenções, seus próprios interesses, né? E no segundo caso, né, é o discernimento para reunir todas as intenções em vistas do seu propósito e duradouro proveito. Então, o segundo caso da prudência, né, seria o prudente que ele, de fato, é aquele cara que tenta pensar em todas as possibilidades de algo errado acontecer, de algo que vá para além do que possa vir, né, a prejudicar ali os seus interesses ou a realização desses interesses, certo? É bom a gente entender que a prudência é um imperativo hipotético, tá? Né, que é a habilidade na escolha dos meios para o seu máximo bem-estar, né? Própria prudência no sentido mais estreito. É um imperativo hipotético. Tá? Isso me soa uma crítica ao aristotelismo, né? Porque um dos conceitos mais fortes do Aristóteles, lá na Ética, é o livro 6, né, da Ética Nicômaco, é a noção de phrones, é a noção de prudência. Então, ele está falando, bem, toda a operação da prudência ainda é insuficiente, porque ela cai no registro do hipotético, e não do apodítico, do necessário, do categórico. E tem essa questão atrelada a isso, assim, bem Aristóteles mesmo, que é a noção da demonia, né? A demonia, a felicidade que o Aristóteles se refere, é sempre a minha felicidade, né? É o agente que é egoísta ao ponto de querer a sua própria felicidade. E o Kant não está buscando isso, ele está buscando uma norma objetiva da moralidade. E não pode partir de um egoísmo, né? Tem que ser o contrário disso. Exato. Perfeito. E daí a felicidade não poder ser o fundamento da moralidade dele, né? Senão não é universal e necessário. É,
Tem milhões de problemas, né? Porque no Aristóteles a daimonia também pressupõe às vezes você pode ler, claro, não sei, não estou cravando nada aqui, mas você pode ler que ela tem uma dimensão comunitária também, né? Que a daimonia também pressupõe a relação com amigos, com parentes, com bem-estar geral. Então, enfim, Sim. Kant, ele está pensando um problema bem central ali no Aristóteles mesmo, e nas falhas do aristotelismo tá criticando. É bom saber, hein? Os clássicos aí se criticando indiretamente, né? Ele não está citando Aristóteles, mas o conceito está aqui, está presente. Parece, né? Parece. Tô assumindo aqui, mas... Ótimo, ótimo. E aí, Jefferson, queres fazer alguma pergunta, Daniela? Quando a gente estava lendo e eu ouvi a palavra felicidade, eu até lembrei que a gente estava questionando sobre isso, né? Nossa, e ele já trata a felicidade aqui como um imperativo hipotético e não como categórico. Então, ele não tem a felicidade como um bem que todos procuram. Fala. Esse aspecto estava certo, então entra numa noção hipotética de máxima, alguma coisa assim, porque felicidade não compreende, né? Até, tudo bem, porque a gente está colocando aqui felicidade de forma muito vaga, né? Não está explicando também o que ele está querendo dizer com isso, né? Por isso que eu imagino que seja também um referencial da daimonia aristotélica mesmo, porque o que a gente está criando uma operação muito formal. Tá tão formal, tá tão formal, tá tão a priori do negócio que não dá para nem categorizar o que seria essa própria felicidade que ele está questionando. Bem, e agora, o que é que a gente faz? Seguimos ou... Dá para ler esse último, né? Temos 8 minutos. Vamos fazer uma leitura meio... É pequenininho. Vamos parágrafo fechar, porque ele é curto. É pequenininho. Então, finalmente, há um imperativo que, sem tomar por fundamento como condição qualquer outro intuito a se alcançar um certo comportamento, comanda imediatamente esse comportamento. Esse imperativo é categórico. Ele não concerne a matéria da ação e ao que deve resultar dela, mas a forma e ao princípio do qual ela própria se segue. E o que há de essencialmente bom na mesma consiste na atitude, o resultado podendo ser o que quiser. A este imperativo pode-se chamar imperativo da moralidade. Nossa. Agora foi bonito. Agora ele foi bem estiloso. Foi estiloso e, assim, quando ele coloca né, essa frase aqui, que o imperativo, né, ele é formal aqui, ó. Ele não concerne a matéria da ação ou ao que deve resultar dela. Ou seja, ele não está falando do conteúdo da ação, mas a forma e o princípio do qual ela própria se segue. E o que há de essencialmente bom na mesma consiste na atitude, o resultado podendo ser o que quiser. O resultado pode vir a ser o que quiser, mas a atitude foi correta. Né? Imagina, e aqui é que os utilitaristas surtam, né, diga-se de passagem, que imagina que tipo, o cara tem a atitude lá de tentar salvar o mundo e ele acaba destruindo. Para o Kant, ele agiu moralmente, minha gente. Para o utilitarista, ele foi o cara mais, né? Das piores pessoas lá. Exatamente. Se não pior, uma das piores pessoas que já pisou na face da Terra. Né? Então, parem para notar, como primeiro ponto, que o imperativo ele está falando da forma e não do conteúdo da ação. Ele tem uma forma de agir, não o conteúdo dela. E segundo, né, que
o que está sendo colocado é a ação em si, não as consequências, não os resultados dessa ação. Em nenhum momento. Perfeito? Jefferson. Você chegou a comentar sobre essa questão, se a pessoa, na tentativa de salvar o mundo, destrói, mas aí ela não conseguiria saber que aquilo que ela faria destruiria o mundo, né? Porque se ela sabe, não tem como ser moralmente bom. Mas esse é o ponto. A gente nem sempre sabe quais seriam as consequências das nossas ações. Sim, Entendeu? A gente não tem essa plena consciência, sim, certo? E esse é um problemaço, tanto para os utilitaristas, né? Quanto até mesmo para os aristotélicos, etc. Porque a gente nem sempre vai saber o que vai trazer como consequência nossos atos. Principalmente quando a gente estiver em situações de limite, né? Em situações de limite que eu lhe digo dilemas morais, certo? Quando a gente tiver uma situação de um dilema moral, né? Como é que a gente faz? Quais são as consequências da nossa ação? Entendeu? Quando eu tiver naquela linha lá que todo mundo coloca para os utilitaristas, né? Que está vindo o trem e eu tenho que decidir se eu deixo o trem passar e matar 5 pessoas ou se eu desvio o trem e vai matar, né, outras 2 pessoas. Entendeu? São situações de limite que a gente não sabe o que pode acontecer. Vai que o maquinista viu, né, as pessoas lá e ele consiga frear o trem, certo? Vai que ao tentar modificar a direção do trem, o trem ele se descarrilha, e né, mata todo e mundo. mata todo mundo que está tendo no trem. Entendeu? A gente não sabe. A gente no final a gente não tem consciência nessas situações de limite, né, nesses dilemas morais. Entendeu? Entendi. Ah, aqui, ó. Intuito e intuição no guia. Ele está tratando intuição e intuito da mesma forma. Perfeito. Mas agora eu vou fazer uma questão do que a gente estava abordando aqui. O problema do resultado da operação moral, isso é um problema já da ordem do epistêmico, eu acho. Não dá nem para colocar no âmbito do mérito moral. E aí a questão, talvez bem kantiana mesmo, assim, né? De que, bem, a epistemologia tem que estar acima da dimensão ética mesmo. Né? E quando você, na falta de saber como agir, porque você não sabe as consequências, você age conforme o princípio. Então, em vez de olhar para frente, você olha para trás, né? Que tem que ser o fundamento das coisas. No aristotelismo, na lógica aristotélica, pelo menos, você tem que saber, você tem que operar onde? Na mediedade, né? Tem que operar na mediedade. Agora, existem, de fato, situações limites, como a Emerson bem falou, que não tem como você trabalhar uma mediedade ali. Né? O caso do trem é um exemplo central. Mata 5 ou mata 1? Né? Como que você salva da situação? Não tem saída, né? E no aristotelismo, ao que, até onde eu entendo, é um cenário que não é relevante. Assim, é relevante no ponto de vista de análise e tal, mas ele não cabe. Simplesmente não cabe. Quem vai decidir tudo isso vai ser você naquele momento. Né? Agora, tem formas de você se arrepender, né? Que vão determinar a sua moral, o seu caráter. Né? Que é a noção de arrependimento, de sentir culpa. Isso pode influenciar. E no caso do utilitarista, me parece que só vai pesar realmente a questão das consequências. Né? Então, 5 é muito maior que 1, então 1 morre. Né? Morre. Exato. Para o utilitarista parece ser claro, ser evidente as consequências, né? E que a gente tem acesso a
né, a esse conhecimento, para utilizar o termo, né, que você colocou, de epistemologia, né? Eu não sei em que medida a gente tem clareza, porque muitas vezes, até na nossa própria vida, certo? Você faz alguma coisa que você não tem a intenção e acaba prejudicando outra pessoa. Ou acaba ajudando, que você não gostaria de ajudar. Entendeu? E isso acontece com todo mundo. Entendeu? Acontece com todo mundo. Isso se dá por quê? Por conta que a gente não tem clareza das, né, relações causais que estão dadas ali. Se houvesse né, essa clareza, se houvesse essa compreensão, esse grau de compreensão moral, a gente poderia pensar a moralidade de outra forma, talvez como esses autores gostariam de pensar. Talvez por a gente não ter esse grau de compreensão, é que talvez a gente tenha que levar a nossa reflexão moral para um outro parâmetro. Entendeu? Talvez para um parâmetro de ética das virtudes, onde você diz ok, eu sou finito, eu sou limitado, né? Eu não tenho, eu não sou onisciente, porque eu não tenho a capacidade de saber de tudo, até pelas próprias limitações epistemológicas que tenho, mas ainda assim eu tenho que agir, eu tenho que tomar decisões, né? É fundamentalmente isso, entendeu? É a gente pensar, olhar para a gente enquanto ser humano que é limitado, meu Deus, eu estou sendo nitiriano bastante agora, né? E diante dessas limitações se afirmar, entendeu? E dizer que é isso, a gente tem que ir e enfrentar a coisa, entendeu? Tem que ser o super-homem, tem que se superar mesmo, diante das adversidades, diante de todas as angústias, né? Diante de tudo que vem para contrapor a gente, entendeu? E aí não é aquilo que você vai lá e se contrapõe ao mundo e muda o mundo, é o contrário. É que você aprendeu a lidar com essas relações do mundo e encaixar dentro das engrenagens que movem esse mundo, né, os seus interesses de modo que, como tudo se move, vai lhe auxiliar na realização deles. Entendeu? Talvez seja isso também. Complicado. É um problemaço. Eu só vou dar uma dica aqui antes de fechar, porque acho que também é uma boa indicação. Todo esse problema da intenção é um problema muito bem trabalhado no livro chamado Intenção, da Gertrude Elizabeth Anscombe, que eu citei recentemente. Então, para quem gosta de filosofia contemporânea, filosofia analítica da linguagem, nesse texto, ela vai tentar refletir sobre essa noção de ou a gente cai no subjetivismo de que não importa a consequência, a minha intenção foi boa, ou a gente mira somente nas consequências e ignora a intenção. Para tentar sair dessa dualidade, é isso como faz esse livro, que é muito bom, indico bastante, assim. A Scombe. É isso como faz. E tem um livro também de apoio, que é do professor aqui da PUC, de São Paulo, que traduziu essa obra, e aí chama-se Razão Prática em Escombo, também pela mesma editora que é a Associação Filosófica Ciência e Estúdio. É muito bom mesmo. Tradução do... Ai, me fugiu. Mas tudo bem. Vale a pena ir atrás da obra. Ó, eu já gostei dessa parte aqui, né? Olha o que diz aqui, né? De forma rigorosa e persuasiva, a filósofa Elizabeth Scombe, né, argumenta que a ação humana não pode ser explicada apenas por meio de motivações subjetivas, mas, ao contrário, deve ser entendida como um processo racional que envolve raciocínios conscientes. Essa argumentação possui múltiplas implicações práticas em várias situações cotidianas, desde decisões éticas em negócios até dilemas morais na vida pessoal. Por sua profundidade de análise, intenção é amplamente reconhecida a par de tratados lógico-filosóficos de Wittgenstein como uma das obras mais influentes da filosofia do século XX. No seu caso, nos ramos de filosofia da psicologia e da ação, abrindo a análise de linguagem
desculpa, a análise da linguagem, o vasto domínio das intenções. Isso, a Nossa. Enscombe foi aluna do Wittgenstein, né? Ela trabalhou, ela cuidou do espólio dele. Então, tanto que o Wittgenstein chegou, acho que perto de morrer, assim, e tal, ele ficou na casa dela, ele tinha uma relação de muita amizade. Então, muitas obras que vieram depois, inclusive as investigações filosóficas, quem fez, que ajudou a editar, foi a Enscombe. Só que ela também, a partir das noções das investigações filosóficas, segundo Wittgenstein, ela faz essa análise. E o professor tradutor, que agora que você me deu tempinho, eu vou conseguir pesquisar, é o Anderson Luiz Nakano. Ele traduziu, então, Intenção e fez um livro chamado Razão Prática em Enscombe. É muito Que, bom, pessoal. Vale muito a pena ver. que massa, velho, que massa. Eu não sabia que haviam traduzido esse livro dela, certo? Quando eu. Ah, mas foi agora, 2023, né? A tradução foi de agora, 2023. Agora que eu tô vendo a Essa um intenção. pouquinho, eu consegui pegar meio recente, assim, também, e perdi os eventos de lançamento, uma tristeza, mas o livro é curtinho, né? O livro é curtinho, mas ele é É uma pancada. porrada em termos de análise filosófica. Muito bom mesmo. Eu tô olhando aqui, tu mandou o livro, já tô aqui doidinho, querendo ver. Meu Deus do céu. Tenho que arrumar uma fonte de renda quanto antes para ficar comprando o livro. Ai, ai. Eu acho que é isso, né? A gente só está começando o que é de mais rigoroso na fundamentação do Kant. Veja que ele já aqui colocou imperativo categórico e imperativo, né, hipotético. Mais à frente a gente vai ter as noções de autonomia e heteronomia, a gente vai ter, né, as formulações do imperativo categórico, e quando finalmente a gente chegar na terceira seção, né, que é o reino dos fins lá, é onde ele vai de fato fundamentar esse imperativo categórico, tá, gente? Então, assim, Ellison, perdi, né, os primeiros encontros e vai ser difícil ver todos os encontros no YouTube, não tem problema, certo? Você pode vir e a gente vai conseguir lhe contextualizar, vai conseguir, certo, lhe apresentar, introduzir os conceitos, as noções que o Kant trabalhou até agora, de modo que você também vai conseguir compreender o que está sendo debatido e participar, certo, da discussão. Ok, gente? Então, venham sempre participar, como o Vitor fez hoje, como o Jefferson, como a Daniela. Agradeço muito, certo, a presença e participação de vocês. Mais uma vez, foi extraordinário, né? E, assim, o Kant é aquela coisa, né? O Kant, ele é o tipo de cara que, querendo ou não, mesmo você não gostando dele, ao estudá-lo para criticar, você acaba se desenvolvendo. Eu acho que o Ernest Tugendhat, né, ele foi muito feliz quando disse que de um grande autor, até dos erros dele a gente aprende, né? De um grande autor, até quando ele erra, a gente acaba aprendendo. É o caso do Kant. Né? A gente não tem como negar. A gente pode dizer que ele errou aqui e por lá, mas a gente não pode negar que ele é grande. Entendeu? Que o que ele fez, que a obra dele, certo, é uma obra impactante para a filosofia do Ocidente. A gente não consegue negar isso, essa importância. Acho que é por aí. Gente, gostaria de falar mais uma coisa, perguntar mais alguma coisa? Queria agradecer mais pelo momento. Muito bom, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço a todos e todas aqui. Perfeito? Se cuidem. Até a próxima semana, certo? Espero que vocês tenham uma ótima semana. Aqui tá chovendo pra caramba aqui em Recife, né? A gente tá trocando carro por bote, né, por uma jangada, um catamarã, né? A galera tá trocando moto por jet ski aqui, tá lasca. Quando chove em Recife, alaga tudo. Tá difícil mesmo.
A gente ri, mas é triste, bem triste, na É, verdade. é pesado aqui. Mas é isso, se cuidem. Próxima semana estamos aqui para continuar essa empreitada, né? Está sendo interessante, está sendo interessante. Eu acredito que será mais. Um abraço. Um Até mais, galera. abraço, tchau, até mais.